Oi galera, bom dia! Vamos estar dando início a mais uma aula da nossa classe do Nazatim. Hoje vamos estar falando sobre a lição 10 da nossa revista e que tem como título Trocando uma Ideia. E durante essa lição nós vamos falar sobre medo, sobre insegurança, sobre incertezas. E não, isso não é um momento coach ou um momento terapia. Isso é sobre a vida de Gideão, uma pessoa que foi levantada por Deus em um momento de opressão e confusão, mas que Deus o usou para fazer a diferença no meio daquele povo naquele tempo. E particularmente foi uma lição que falou muito ao meu coração e eu queria estar compartilhando com vocês um pouco sobre o que Deus falou comigo sobre essa lição. E hoje eu queria fazer algo um pouco diferente. A gente sempre segue, né, a revista. Não que a gente não vá seguir a revista, porque a gente está na lição 10. Mas hoje eu queria fazer a nossa aula toda em cima da Bíblia. Vamos usar apenas a Bíblia. Então, aí na sua casa, abra em Juízes, capítulo 6 e capítulo 7. Nós vamos estar estudando sobre a vida de Gideão em cima desses dois capítulos de Juízes. Amém? E antes da gente dar início, eu queria orar, pedindo para que o Espírito Santo ele tenha liberdade e que essa palavra realmente entre e ministre o seu coração. Amém? Senhor, muito obrigada por mais um dia, muito obrigada, Senhor, pela vida, muito obrigada pela nossa saúde, Senhor, e muito obrigada pelo teu amor e graça que nos enche, Senhor, e que nos cobre a cada dia. Nós te pedimos, a Deus, nesse momento, que o teu Espírito Santo fale, Senhor, aos nossos corações, que a nossa mente, que o nosso coração possa estar ligados a ti e que os nossos ouvidos possam estar disponíveis a ouvir a tua voz e que o Senhor entre, Deus, e faça uma mudança, Senhor, completa em nós, para que através de nós o Senhor fale e nos use para que vidas se cheguem a ti. Essa é a nossa oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, vamos estar dando início, amém? Gideão, ele viveu num tempo em que os juízes julgavam a terra de Canaã após a morte de Josué. Lembram que a gente conversou sobre Josué na semana passada e na semana retrasada também, porque eu quis passar o mesmo vídeo durante 2 semanas para que a gente revisasse um pouco, porque eu queria realmente que essa questão da obediência e da submissão entrasse no coração de vocês, sabe? Porque isso é algo importante. Essa eu creio que é a maior chave para que a gente conquiste coisas nessa terra e para que a gente alegre o coração do nosso Deus. Então, vamos lá então, né? Gideão ele viveu nesse período depois de Josué e era um tempo, como eu disse inicialmente, né, de grande confusão e de grande opressão estrangeira. E que esse povo ele tinha uma necessidade de mudança. E é nesse contexto em que Gideão ele é chamado para fazer a diferença. E se a gente for parar para pensar, não é um contexto tão diferente do que a gente está vivendo hoje. A gente tem vivido num momento de incerteza, num momento de confusão, num momento em que pessoas estão doentes. E eu acredito que nós, como jovens e adolescentes, precisamos nos levantar para fazer a diferença. E então é isso. Vamos lá. Mas antes da gente dar início, né, às leituras bíblicas, como eu tinha conversado com vocês, eu queria ler só a parte 1 da nossa revista, a partir do ponto A, que é o motivo da invasão, o título, que diz assim: já estamos ligados no fato de que a obediência produz a bênção de Deus. E por outro lado, podemos ter em muito a nossa vida prejudicada por subestimar a vontade de Deus, que foi o que a gente conversou sobre Josué. Por isso que, como eu disse, né, eu fiz questão de repetir a mesma lição durante 2 semanas. Israel havia experimentado muitos triunfos desde que saíram do Egito. Lembram de Moisés, no período que eles passaram no Egito, do momento que eles passaram no deserto, desde a saída do Egito até a entrada na terra de Canaã, que é o contexto em que Gideão vive, que é isso que a gente vai conversar hoje.
No entanto, a nova geração, acomodada a uma vida farta, abrigou uma mentalidade de independência de Deus, ignorando o compromisso com a sua palavra, ensinada por Moisés e confirmada por Josué. O pecado de Israel foi abandonar o Senhor e adorar a ídolos da terra de Canaã. Ou seja, o povo de Israel tinha passado por todo esse período, né, de saída do Egito, de durante o deserto. Eles viram o que Moisés ensinou, viram a vida de Moisés e logo em seguida tiveram Josué como líder. Viram que também Josué era um homem temente ao Senhor e que obedecia aos seus líderes, que obedecia a Deus primeiramente, mas eles ignoraram todo esse conhecimento que foi passado para eles. Porque quando eles chegaram na terra de Canaã, eles se acharam, como posso dizer, independentes, autossuficientes, ignorando o compromisso com Deus, ignorando aquilo que Deus falava para a vida deles. E aí, mais uma vez, fazendo analogia à nossa aula passada, nós conversamos muito sobre como a obediência ela move o coração de Deus e como obedecer é algo que agrada a Deus e que nos faz crescer, tanto na presença dele, quanto na nossa sociedade também. Porque quando você é fiel no pouco, no muito, Deus ele te coloca porque ele sabe que você também vai ser fiel e obediente. E isso foi algo que a gente conversou bastante durante essas 2 semanas. E uma curiosidade que a nossa revista também traz é que o significado do nome de Gideão é destruidor, guerreiro, poderoso ou lenhador. E ele foi o 5º juiz de Israel. Então, Gideão ele foi um homem importante, como vocês podem ver. E assim, desde quando a gente começou essa revista, ele enfatizou muito o significado dos nomes, né? Dos personagens bíblicos que foram estudados. E com Gideão não foi diferente, porque, como eu tinha dito, né? Quando eles escolhiam os nomes dos filhos, eles profetizavam algo em cima da vida dos filhos dele. E na maioria das vezes o significado dos nomes eram ligados ao propósito pelo qual Deus escolheu aquela pessoa. Então isso é algo muito poderoso. E então vamos estar dando início ao capítulo 6, que foi o que a gente combinou de seguir os capítulos, ok? Então vamos lá, no capítulo 6 diz assim: o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominassem durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram o Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito. Eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra. Mas vocês não quiseram me ouvir. Então, foi também uma das coisas que Deus falou muito no meu coração, porque aqui, né, a gente pode parar e julgar o povo de Israel. Caramba, o povo de Israel, ele viveu todos os milagres de Deus. Ele viu o mar vermelho se abrir. Eles viram todas as pragas do Egito. Viram como Deus providenciava todo o maná no deserto. Eles ouviram os ensinamentos de Moisés. Viram o exemplo de Josué. E mesmo assim abandonaram a Deus, quiseram viver independentes de Deus, independentes da vontade de Deus. Mas, cara, para pra pensar um pouquinho. Quantas vezes nós não nos colocamos na mesma posição? Muitas vezes a gente já viveu milagres na nossa vida, já vimos o exemplo dos nossos parentes, dos nossos pais. Vivemos a vida inteira dentro da igreja, como eu acredito que muitos dos nossos adolescentes nasceram no lar cristão. Mas
tiveram um momento em que acharam que que éramos autossuficientes. Eu julgo até mesmo por mim, sabe? Eu creio que Deus ele ainda tem muito a fazer na minha vida, mas eu também já vivi vários milagres da parte de Deus. Inclusive a minha família é um milagre de Deus e vi como Deus ele muda toda uma situação. Eu nasci e fui criada na igreja, então eu conheço, né, a Bíblia, conheço os mandamentos de Deus, mas quantas vezes também eu achei que eu podia fazer as minhas próprias escolhas e viver da maneira como eu achava melhor e não quis ouvir a voz de Deus. E isso é com todo mundo, sabe? Então, Deus ele ministrou muito isso ao meu coração porque a gente tem essa ideia assim, de julgar o povo de Israel porque virou as costas para Deus e foi seguir a outros deuses. Mas muitas vezes nós viramos as costas para Deus e adoramos os outros deuses. Outros deuses que não necessariamente são Baal, como são citados aqui na Bíblia, mas são os nossos próprios desejos do nosso coração. E assim como o povo de Israel, quando a corda aperta, quando a gente está passando por um momento difícil, a gente corre para Deus e pede a Deus: Senhor, me ajuda. Deus, tenha misericórdia de mim, da minha família. Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Nós corremos muito para Deus, fizemos esse momento muito importante da quarentena de jejum e oração da nossa igreja, orando, buscando ao Senhor por uma resposta, né? Por milagres, por mudança na vida de pessoas. E o povo de Israel não estava num momento diferente. Ele estava vivendo um momento de opressão, um momento muito difícil. E ele correu para o Senhor. Ele pediu para que Deus tivesse piedade e livrasse eles dos amalequitas. E Deus ele foi assim. Eu acho incrível como Deus ele é muito direto, ele não dá rodeios. Ele aqui na Bíblia ele diz que eu tirei vocês da escravidão. Deus ele foi todo cronológico. Desde do momento da retirada do Egito, por tudo que eles passaram, Deus ele foi bem direto, falando que tirou eles da escravidão do Egito, livrou ele dos egípcios, que ele lutou com o povo, expulsou os inimigos da terra e deu para eles aquela terra, e mesmo assim eles viraram as costas para Deus e foram adorar os deuses dos amorreus. E logo em seguida aqui, né, no versículo 11 diz: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. Não sei se pronuncia assim, mas eu acredito que sim. Enfim, o seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: Você é corajoso e o Senhor está com você. Eu acho incrível que o anjo do Senhor chamou Gideão de corajoso. E logo mais a gente vai ver quantas incertezas apareceram no coração de Gideão. Mas Deus ele sabia o quanto Gideão ele tinha capacidade de ser corajoso. E Gideão ele respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: Você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Gideão respondeu: Se tu estás contente comigo, então dai-me uma prova de que és tu mesmo que está falando. E por favor, não vás embora até que eu te traga uma oferta. Eu ficarei aqui até você voltar, disse Deus. E eu achei incrível como o Gideão ele mostra a sua humanidade para Deus. Ele pede diversas provas para Deus e a gente vai ver isso aqui também no decorrer da lição. Essa foi a primeira prova que Gideão ele pediu a Deus, para ter certeza de que era Deus que realmente falava. Mas antes disso, Gideão ele fez um questionamento que eu acredito que muitos de nós fazemos durante
a nossa vida e durante também esse período que a gente tem vivido. Ele questionou a Deus o porquê do povo estar passando por toda aquela opressão, por toda essa situação. E ele diz aqui que Deus os abandonou e entregou a eles, aos midianitas. E eu acho isso muito impressionante porque esse é um questionamento que todo mundo, assim, hoje em dia faz. Não generalizando, né? Tem muitos que não fazem, mas eu acredito que nós, nessa idade de adolescentes e jovens, fazemos muito. E até alguns adultos também que estão passando por momentos difíceis fazem. Eles duvidam de Deus e acham que Deus os abandonou por estar passando por momentos difíceis. E eu já vi muito questionamento sobre isso na escola, quando eu estudava, até mesmo na faculdade agora. As pessoas falam assim, se Deus existe, então por que existe tanta fome, tanta tragédia no mundo? Deus abandonou certas pessoas e abençoou outras pessoas. E Deus, ele ministrou muito ao meu coração durante essa lição sobre tudo isso que a gente tem conversado, sobre a questão da obediência. Deus, ele não abandona. Deus, ele é fiel, ele apenas permite que algumas coisas aconteçam para que a gente se volte a ele. Não que isso seja do coração dele, porque que pai que gosta de ver o seu filho mendigando um pão, pedindo um pão e não ter como dar, entende? E isso também é muito sobre como o nosso coração se afasta de Deus e como nós permitimos que a nossa humanidade, que as nossas vontades falem mais alto do que a vontade de Deus, porque se todos nós vivêssemos de acordo com a vontade de Deus, eu acredito que muitas tragédias, muito sofrimento não aconteceriam. Então todo esse sofrimento, essas tragédias acontecem porque o nosso coração está longe da vontade de Deus. Nós permitimos que os nossos desejos carnais falem mais alto, sabe? E tudo que a gente faz, por mais que a gente ache assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, não. Tudo que você faz gera uma consequência na vida das outras pessoas. Por exemplo, se vocês se envolvem, Deus me livre e guarde, se num acidente de carro ou em algum tipo de tragédia na vida de vocês, se vocês estiverem em coma ou estiverem internado, toda a família de vocês vão estar sofrendo, vão estar ali pedindo para que Deus cure você. Então, não é bem assim, sabe? A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Não, tudo que você faz, ela tem uma consequência e essa consequência envolve outras pessoas. Então, Deus, ele não é mau, Deus, ele não abandona as pessoas que se afastam da vontade dele. E se afastando da vontade dele, geram consequências ruins para sua própria vida. É uma coisa que a minha avó sempre fala para mim, filha, faça boas escolhas. E eu acredito que isso é muito do que Deus fala pra gente. Filho, faça boas escolhas. Ou seja, obedeça os meus mandamentos, faça o que eu digo, porque eles geram vida, eles não geram morte. E a Bíblia é bem clara, né, sobre isso. Quando nós desobedecemos a Deus, nós estamos escolhendo a morte. Pode ser a morte espiritual e também a morte física. Então, é sobre isso também. E aí, dando continuidade, Gideão, ele pediu para que Deus ele desse uma prova de que era ele realmente que estava falando com ele. E ele falou que ele ia buscar um sacrifício, né? Ele ia buscar uma oferta a Deus e pediu para que Deus ele continuasse ali. Deus ele continuou. E aí então Gideão entrou, cozinhou um cabrito e fez pão sem fermento com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a mesa numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor que estava debaixo do carvalho. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele tinha visto. E disse apavorado: Ai de mim, Senhor meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. O anjo do Senhor disse, mas o Senhor respondeu: Não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para o Senhor e o chamou O Senhor é Paz. Então, Gideão pediu uma prova a Deus de que era ele realmente que estava ali. E Deus provou a Gideão. Essa foi a primeira prova que Gideão pediu a Deus. Logo em seguida, naquela noite, o Senhor disse a Gideão: Leve o touro que pertence a seu pai e o outro touro de 7 anos e derrube o altar dos deuses Baal, do deus Baal, que é de seu pai, e também o poste ídolo que está ao seu lado.
Neste lugar alto e seguro, faça para o Senhor seu Deus um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste arrancado e queime tudo no altar como sacrifício. E Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer isso de dia, fez de noite. E achei essa parte muito interessante, porque antes de Gideão viver o propósito que Deus tinha para ele, Deus ele pede para que Gideão se livre dos deuses antigos, dos deuses do seu pai e do poste ídolo. E é incrível, porque não é diferente com a gente. Quando Deus ele quer que a gente viva o propósito para ele, muitas das vezes Deus nos pede sacrifício, Deus nos pede renúncia. E essas renúncias são deuses antigos que ocupam o lugar de Deus no nosso coração. Muitas vezes nós temos algo no nosso coração que toma o lugar de Deus. E eu acho isso muito interessante, porque teve uma vez que eu estava orando com um menino para poder ter um relacionamento, e Deus ele foi muito claro comigo. Ele falou que ele não abençoaria aquele relacionamento, que eu não poderia entrar naquele relacionamento, porque aquele menino estava tomando o lugar dele do meu coração. E não só em relacionamento, mas em várias situações, sabe? Tudo aquilo que tira o lugar de Deus como prioridade no seu coração se torna ídolos, se tornam algo que te prende, sabe? Se tornam deuses antigos. E antes de você viver o propósito que Deus tem para sua vida, Deus ele te pede para que você abra mão desses ídolos, para que ele seja prioridade no seu coração. E Gideão, ele foi fazer a vontade de Deus, mas ele teve medo da reação do seu pai e da reação do povo. E muitas vezes nós também não abrimos mão dos nossos ídolos e das nossas vontades com medo do que os outros vão pensar, sabe? Eu vou terminar esse relacionamento, mas o que aquele menino vai pensar de mim? Ele nunca mais vai querer falar comigo, ou aquela menina. Eu vou me afastar desse ciclo de amizades que me levam para o mau caminho, que, sabe, me tiram do centro da vontade de Deus, que me levam a mentir para os meus pais, a beber, fumar, mas caramba, eu vou deixar de ser. Eu não vou ter mais ninguém para conversar na escola, eu vou ter que criar um novo ciclo de amizade. Então, muitas vezes, a gente se importa com a opinião dos outros, a gente tem medo de abrir mão dos nossos ídolos antigos para fazer a vontade de Deus. Assim como Gideão também teve. Mas Deus ele pede para que a gente não tenha medo, para que a gente confie e para que a gente abra mão dos nossos ídolos antigos, para que o nosso propósito, para que os propósitos dele sejam cumpridos na nossa vida, para que a gente viva realmente aquilo que ele planejou para as nossas vidas. E Gideão, mesmo com medo, não deixou de fazer o que Deus havia ordenado. Ele apenas arrumou uma estratégia para cumprir de uma maneira certa. Ou seja, ele esperou o momento certo. Ele arquitetou uma maneira de que para não haver confusão. E quando Deus pede para que a gente abra mão de algo, ele não pede com a intenção de que a gente sofra, ou que a gente fique triste, ou que a gente cause confusão dentro do nosso lar, no meio dos nossos amigos, dos nossos parentes, não. Ele pede isso para que a gente viva plenamente o propósito dele para nossas vidas, e ele nos dá estratégias para que não ocorra nenhum tipo de briga, confusão, ou que a gente não se prejudique de alguma forma, porque assim como o Gideão colocou aqui, né, o nome do construiu o altar e disse: "O Senhor é paz". O Senhor, ele quer paz para nossas vidas. O Senhor, ele não quer guerra, entende? E tem uma frase que eu vi uma vez, foi até no Facebook, se eu não me engano, que diz assim: "O que vem de Deus traz paz". E é exatamente isso. Quando Deus ele te pede algo, ele pede por paz, para que você viva plenamente, não para causar nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de atrito. Algumas vezes, alguns sacrifícios ou algumas coisas que a gente precisa abrir mão, dói na gente. Mas é algo momentâneo, porque Deus, na sua soberania e na sua graça, quando ele nos entrega o nosso propósito, isso traz paz para o nosso coração e a gente vê que fez a coisa certa. Então vamos estar dando continuidade, porque eles são um pouco grandes. Então vamos lá. Mas mesmo assim o povo descobriu, né? Que Gideão queimou, né, os ídolos e o poste ídolo. E o povo descobriu
e perguntaram: quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: traga o seu filho para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste ídolo. Mas Joás disse a todos os que estavam ali reunidos com ele: vocês estão defendendo Baal? Quem o defender será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, que ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi destruído. Daquele dia em diante, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, pois Joás tinha dito: que Baal mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Então, podemos ver que não houve nenhum tipo de confusão. O povo veio pedindo para matar Josué, mas Deus, eu acredito que Deus ele levantou Joás para dizer isso, porque se Baal ele realmente fosse um Deus tão poderoso que ele mesmo poderia se defender, entende? Então, Joás ele enxergou isso. Eu acredito que com a ajuda do Espírito Santo, Joás ele enxergou isso e ele viu que Baal ele não era tão poderoso, porque Baal ele não se defendeu quando Josué destruiu o seu templo, destruiu o seu altar. Então, o povo não teve nenhum tipo de reação, sabe? Entenderam realmente que, caramba, se Baal ele realmente fosse um Deus tão poderoso, ele mesmo teria destruído Gideão. Então, nós não precisamos defender Baal, porque se ele fosse poderoso, ele mesmo teria se defendido. E aí, logo em seguida, aqui no versículo 33, diz assim: então, todos os medianitas, os amalequitas e os povos dos desertos se juntaram e atravessaram o rio Jordão e acamparam no vale Jereel. E o Espírito do Senhor dominou Gideão. Ele tocou uma corneta feita de chifre de carneiro, e os homens do grupo de famílias de Abiezés foram juntar-se a ele. Gideão enviou também mensageiros para chamar os homens das tribos de Manassés, de Azer, de Zebulon e de Naphtali, e eles também foram se juntar a ele. Então Gideão disse: ó Senhor, tu dissestes que queres me usar para libertar o povo de Israel. Pois bem, vou pôr um pouco de lã no lugar onde malhamos o trigo. Se de manhã o orvalho estiver molhado, somente a lã, e o chão em volta dela estiver seco, então poderei ficar certo de que tu realmente me usarás para libertar Israel. O que ele disse aconteceu na manhã seguinte. Gideão se levantou, espremeu a lã e dela saiu água que deu para encher uma tigela. Então ele pediu a Deus: não fique zangado comigo, mas deixe que eu fale só mais uma vez. Deixa, por favor, que eu faça mais uma prova com a lã. Terceira vez que Gideão lhe pede prova a Deus. Que desta vez a lã fique seca e que haja orvalho somente no chão em volta dela. E Deus fez isso naquela noite. A lã ficou seca e o chão em volta ficou coberto de orvalho. Então, antes disso, lembra que Gideão ele tocou uma corneta de chifre de carneiro e todo o povo se juntou, e é incrível que Deus ele envia as pessoas para ajudar no seu propósito. Você não ficará sozinho. Então, Gideão ele não precisou ir atrás do povo. Deus ele enviou as pessoas para virem até Gideão. Ele apenas precisou tocar a corneta. Então, quando você às vezes se estiver se sentindo sozinho, ou que você acha que aquilo que Deus quer fazer na sua vida está longe de acontecer, Deus ele sempre envia pessoas certas no momento certo para te provar que você não está sozinho, e são pessoas que vão te fortalecer, que vão te ajudar a cumprir o propósito que Deus colocou no seu coração. Então você nunca estará sozinho, e Deus ele não falha, Deus ele envia as pessoas certas. E aqui, só no capítulo 6, Gideão ele pede 3 provas a Deus. A primeira prova foi que se era Deus realmente que estivesse falando, que Deus continuasse ali quando ele fosse oferecer a oferta. A segunda prova foi que a lã estivesse molhada quando ele acordasse. E a terceira prova, ele ainda pedindo para Deus: Deus, não fica zangado comigo. E a terceira prova foi que a lã estivesse seca. Ou seja, a insegurança
é normal, é algo que pode acontecer, é algo que está na nossa humanidade, sabe? E eu queria que vocês ficassem muito tranquilos com isso, porque a insegurança pode vir bater no coração de vocês, mas se lembrem sempre de que Deus, ele sempre prova aquilo que ele quer realizar nas nossas vidas. Assim como ele provou para Gideão, ele também vai provar para você, também vai provar para mim, para que a gente cumpra o propósito dele e para que a gente seja plenamente feliz. Amém? Na semana que vem, vamos estar dando início ao capítulo 7 de Juízes, porque hoje ficaria bem grande a aula. Então, nós vamos estar dando continuidade à história de Gideão e como Deus ele livrou o povo de Israel mais uma vez, provando a sua fidelidade e amor. Amém? Então, eu quero agradecer vocês por estarem aqui assistindo essa aula. E lembrem que sábado às 19 horas nós vamos ter o nosso encontro pelo Google Meet, tá bom? Vamos estar orando pra gente estar terminando. Deus, muito obrigada por esse momento. Que o Teu Espírito Santo ministre os nossos corações. Que o Senhor fale, Senhor, nos nossos corações, para que a gente realmente viva, Senhor, o Seu propósito. Que o Senhor tire de nós toda insegurança, todo medo, toda incerteza. E que o nosso coração e que a nossa mente possam estar ligadas em Ti, na Tua vontade. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Muito obrigada. Fiquem com Deus e até semana que vem, dando continuidade à história de Gideão. Que o Espírito Santo ministre ao coração de vocês e que ele possa estar falando poderosamente na vida de vocês sobre essa lição.